Boa tarde, tudo bem, meninos? Vocês estão me ouvindo? Sim? Vou fazer uma chamada rapidinho. Alice, presente, né? Ana Laura, ainda não entrou. Daniel também não. Emanuele ainda não. Luísa. Luiz. Mariana. E Emanuele entrou. E Mirella. Então, com o livro aí de Geografia, livro 4. Vamos lá, então. Abra na página 16, por favor. Ô tia, a senhora não vai ver a tarefa, não? Ah, eu passei tarefa para vocês? Passou a 7 e a... Uai, tia, eu não anotei nada, não. 12, 7 e 12. 7 e 12? Nem eu tinha lembrado. Ah, sim, realmente. Eu não vou fazer a correção dela hoje, tá? Eu vou dar continuidade com o conteúdo, aí quando eu terminar o conteúdo eu começo a correção. Aquilo que não der tempo de eu corrigir, eu vou mandar a correção para vocês em PDF, tá bom? Então vamos lá, 7 e 12. Alice fez. Ok, Alice. Vou colocar aqui. Tia viu essa aqui também? Vi. Quem mais fez? Mais alguém fez? Luísa, Mariana, Mirella, Luiz. Não? Então tá bom. Vamos lá para o compartilhamento de tela, então. Depois a gente... Vocês estão vendo minha tela? Vamos falar de redes e fluxos no comércio mundial de energia, tá? Dando continuidade ao conteúdo. Lembrando que a gente estava falando de... Semana passada, estávamos falando sobre o consumo, né, de energia. E agora vamos falar de redes e fluxos. A gente sabe que no Brasil o mais utilizado, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é os combustíveis fósseis, né? Desde o século XIX também como fonte de energia. Anteriormente à descoberta dos combustíveis fósseis como fonte de energia, vocês sabiam que eles usavam das grandes navegações para caçarem baleias e do óleo das baleias produzir energia? Vocês sabiam disso? Alguém já ouviu falar? Não? Era assim que eles faziam. Inclusive tem um filme
que trata um pouquinho dessa história. Depois eu passo para vocês o nome, que agora eu não me lembro. Quem tiver interesse de assistir, tá? Então, olha só. O desenvolvimento econômico, né, no setor energético é considerado como um centro estratégico e de despertar também bastante cobiça em diversos países, tá? Justamente porque ela é extremamente importante para o funcionamento das indústrias alimentares, desenvolvimento econômico das cidades. Então, sobre a produção e consumo dos combustíveis fósseis, os principais recursos energéticos comercializados pelo mundo é o carvão mineral, o petróleo e o gás natural. Todos esses são combustíveis fósseis, tá? A comercialização do carvão mineral, né, ela é a mais abundante do mundo. O consumo das suas reservas é muito alto, principalmente nos dias atuais. A maior parte das reservas mundiais do carvão está no hemisfério norte. Se destaca esses países aqui, pode marcar esse parágrafo: China, Rússia, Estados Unidos, Índia. Então, onde ele é usado, em especial na geração de energia elétrica, tá? Na Austrália, ele é o maior exportador mundial, né? E a China, ele é o principal importador e consumidor, tá bom? O maior consumo chinês do carvão está relacionado com o desenvolvimento industrial e urbano das últimas décadas lá, tá? Aqui tem um mapa mostrando as principais reservas, tá, de carvão mineral por milhões de toneladas, tá bom? Abrangendo o mundo inteiro. Vocês deem uma olhada que a maior reserva se encontra no continente asiático e boa parte da Oceania. Já a comercialização do petróleo, ele começou a ser um importante combustível a partir da Revolução Industrial, da segunda, não da primeira, pelas suas funções, né? Principalmente pelos seus derivados, que vão desde o plástico até os combustíveis, né? Como gasolina e lubrificantes. Aqui tem uma tabela com essa relação de consumo do petróleo mundialmente, então deem uma olhada. 2018, produção, Estados Unidos em primeiro lugar, tá? Inclusive de 2018 a 2015. Brasil ocupa lá a 10ª posição. O último que ocupa a posição é a Venezuela. E os consumidores do petróleo do mundo em milhões de barris por dia, de 2015 a 2018. Estados Unidos ocupa o ranking, tá, do maior consumidor. Brasil está em 7º lugar. Segunda posição ocupa a China. México em último lugar. Então, a maior produção petrolífera se concentra no Oriente Médio, né, como Arábia Saudita, Irã, Iraque, Emirados Árabes e Kuwait. É uma região bem estratégica para o comércio mundial do petróleo, tá? Por isso, os Estados Unidos, eles possuem várias bases militares espalhadas lá no Golfo Pérsico, tá? De acordo com esse país, né, o objetivo dessas bases, no dizer deles, é proteger o tráfico do petróleo, de petroleiros, né, que transporta cerca de 30% da produção mundial de petróleo. Então, a gente sabe que, para alguns especialistas, quando manter essas bases nesses países, os Estados Unidos, eles consolidam a influência que eles têm sobre toda a região, né? E impede que outras potências como China, Rússia, se estabeleçam ali também. O país do Oriente Médio que tem essas relações mais conflituosas com os Estados Unidos é o Irã, né? Por essas questões aí, tá? Questões que envolvem esses dois países nesse mesmo objetivo, tá? Problema geopolítico e também a questão do uso do petróleo na região. E em 1979, a Revolução Iraniana, ela destituiu, né, a monarquia pró-ocidente, comandada por Shah Reza, e foi um dos fatores marcantes, né, nessa revolução, que foi a invasão da embaixada estadunidense pelos iranianos
E recentemente o foco de uma crise que aconteceu aí pela utilização dessas tecnologias nucleares, né, pelos iranianos, que desencadeou o desenvolvimento de armas nucleares, e o governo dos Estados Unidos combateu duramente, que teve até um conflito aí recentemente, né, nessa região. Então, o preço do petróleo no mercado internacional varia muito, como qualquer outro produto que tem oferta e procura no mercado internacional, e toda mudança econômica ou política que interfere nesse preço acontece, né, a maior parte desses momentos onde há grande procura. Então, desde 2009 tem essa demanda e essa diferença de preço. Porém, em 2014 houve uma crise política em alguns países que produziam, né, como uma guerra civil na Líbia. E em 2011 a economia mundial ela entrou em crise de novo, como aconteceu em 2008, devido aos preços do petróleo subir, tá? É por isso, gente, que tem essa oscilação aí, ó, de combustível, de gás, tá? Tudo é proveniente disso. E o gás natural? O gás natural ele não tem uma abrangência como o carvão mineral e o petróleo, mas ele também, parte do seu transporte é continental, é feito em gasodutos, tá? Onde transporta esses gases. É uma rede de transporte menor, né, em relação aos combustíveis fósseis. O mercado do gás natural tem o seu lado geopolítico também. A Rússia é a que possui as maiores reservas do gás natural do mundo, e ela tem como os principais clientes os países do leste europeu, os industrializados da Europa, e em comercial é um fruto de ligação histórica dos russos com a Europa Ocidental, em alguns países da União Soviética também, tá? E todo o restante do continente europeu. E é por isso que os russos têm maior influência no continente europeu devido às suas grandes reservas de gás natural, tá? A globalização e a organização espacial da produção. Quando a gente fala de globalização, é uma coisa mundial. Essa globalização é uma interligação de mercado financeiro e de trabalho no mundo inteiro, tá? E devido também às relações que foram se estabelecendo de trabalho, novas relações. E a gente vai falar de consumo, de divisão internacional do trabalho e de mão de obra, tá? Então a gente vai falar de produção e quantidade de consumo que se tem hoje em dia, mundialmente falando. Essa nova divisão internacional do trabalho é a NDIT, tá? É uma estrutura que iniciou lá no fim do século XV, com destaque na distribuição de papel exercido pelos países, né, na dinâmica econômica global, tá? Em que falaram de economia, de poder econômico, a concentração de poder nos países colonizadores, tá? Depois vieram a industrialização, tanto a primeira fase da Revolução Industrial na Inglaterra, a segunda fase já abrangendo outros países, e a terceira Revolução Industrial também, tá? Essa configuração aí de economia globalizada, ela se perdurou pelo período da segunda Revolução Industrial, com exceção da China, que se reestruturou economicamente nos meados do século XX e está presente na economia atual, né, visto que todos os países consideram subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, ocupam um papel bem desfavorável em relação economicamente comparado com a China. Quando a gente fala de produção e consumo, a gente está falando aquilo que as indústrias produzem para o mercado e aquilo que a sociedade consome do que é produzido. Lá na terceira Revolução Industrial, ela foi marcada pela expansão das empresas transnacionais pelo mundo, então, ou seja, elas saíram se espalhando pelo mundo todo. Foi um período de desenvolvimento, tá, industrial, principalmente em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. No caso, o Brasil é um país subdesenvolvido, né, e o México. E os menos desenvolvidos que não tinham nenhum parque industrial expressivo. Então, eles passaram a integrar esse grupo,
tá, de países, e a produção e o consumo desses produtos industrializados também começou a aumentar, então ficaram em larga escala. A produção industrial, então, gente, marca esse parágrafo, ela ficou mais segmentada na primeira, de maneira que a fabricação de cada peça que forma o produto passou a ser realizada em diferentes países do mundo. Marca o segundo parágrafo aí. Aqui o livro vai trazer um exemplo que eu vou ler para vocês. Observe, por exemplo, a produção de um computador. Esse objeto possui componentes de diversos países, China, Taiwan, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul. Além disso, a sua montagem é realizada no México. Contudo, é importante a gente salientar que essa produção industrial de mercado mais avançada em termos tecnológicos continua sendo realizada predominantemente nos países mais desenvolvidos. Lembra quando a gente estudou que os países desenvolvidos são os países que concentram a tecnologia de ponta, que é a alta tecnologia e que tem dinheiro para manter? E os subdesenvolvidos é que não tem todo esse recurso. Então, toda essa parte prima de qualidade está nesses países desenvolvidos, tá? E a globalização do comércio, o que seria? Uma parceria que tem em todos os países do mundo, em que eles decidem assim o que cada um vai produzir para trabalhar para comercializar no comércio internacional. Assim, cada um tem sua produção, tá? É claro que países ricos, países desenvolvidos, acabaram investindo nos países subdesenvolvidos, aumentando as indústrias nesses países e o trabalho de mão de obra também. No entanto, não é tão qualificado quanto é qualificado um trabalho de um profissional dessa área lá fora, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Parece que está travando um pouco. Então, na nova divisão internacional do trabalho, diversos países, então, eles despontaram, né? Como plataforma de produção, de exportação. Aqui tem um gráfico, uma representação dessa nova divisão internacional do trabalho. Dê uma olhada como que ficou, levando em conta a globalização atual, a sociedade capitalista atual no setor financeiro. Então, a gente tem aí, países subdesenvolvidos, industrializados, como o Brasil, globalização de 1980, produtos industrializados em geral de tecnologia inferior, tecnologia e capitais em que eram empréstimos, investimentos, produtos e especulativos. Com a nova divisão, tá, do mercado internacional, produtos primários, produtos industrializados, capitais, lucros, royalties e juros de dívida, tá? E aí aqui, países desenvolvidos. Então, países desenvolvidos investindo em países subdesenvolvidos. E agora os produtos primários saem dos países subdesenvolvidos para os países desenvolvidos, tá? Aí vocês perguntam, tia, quer dizer que agora o Brasil é um país desenvolvido? Não. Quando ele pega de sua matéria-prima e manda para um país em desenvolvido, ele simplesmente está quitando dívidas que ele contraiu com essa globalização de 1980. Vocês estão entendendo esse conceito? Sim? Ou não? Me responde aí, por favor. Mariana está assistindo a aula, Luísa, estão com as câmeras desligadas. Emanuele já me falou o motivo pelo qual não está ligando a câmera. Ativem a câmera, meninas. Vocês estão entendendo? Implantação em plataforma da produção e exportação. Após a década de 60, durante a Guerra Fria, alguns países asiáticos que são capitalistas, eles passaram a ser conhecidos, né, como os tigres asiáticos, como Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan. Porque eles iniciaram um crescimento muito rápido econômico e eles tiveram foco na industrialização. Então, foi uma política de plataforma, né, que foi criada
de exportação a partir dos investimentos de empresas dos Estados Unidos nesses países, tá? Então, Estados Unidos, Europa e do Japão. Então, esses países aí, as indústrias passaram a produzir mais, né, com produção manufaturada de baixo investimento tecnológico, né, mas como as têxteis que tinha, os eletrônicos, passou a ser exportados por preços mais acessíveis. Com o tempo, essas fábricas foram se especializando, passou a produzir com melhor qualidade, e isso tornou elas, então, mais competitivas. Hoje, esses países oferecem uma qualidade de vida bem comparável dos países desenvolvidos da Europa, tá? E da América do Norte. E aqui a gente tem uma análise do PIB, o quanto cresceu nesses países até de 1980 até o 2020. Dê uma olhadinha para vocês verem. Se vocês forem comparar a Singapura, que é o laranjado, com os Estados Unidos, tá praticamente a mesma coisa, até maior. Viu? Então, o mesmo modelo passou a ser adotado também na Tailândia, na Indonésia, Malásia, Filipinas e Vietnã. Então, eles são denominados também como os novos tigres asiáticos, principalmente a China, que tornou a segunda maior economia mundial da década de 2010 e vem lutando para manter essa posição até hoje. Então, eles tiveram investimento em educação de qualidade, né? Eles despontaram como exportadores da tecnologia de ponta, que é tecnologia de qualidade, mão de obra especializada e qualificada. Muitas dessas empresas, então, foram para a região da Ásia em busca de profissionais qualificados e especializados na produção de mercadorias com elevado grau de tecnologia agregada, para vocês terem uma ideia. Até então, quem comandava era os Estados Unidos, e a consequência disso é que esses países passaram a ser os países mais importantes no desenvolvimento tecnológico mundial. Essas plataformas de exportação elas foram adotadas também pelo México com as maquiladoras. Maquiladoras são empresas que receberam peças de suas matrizes localizadas em outro país para fazer a montagem de seu produto final, como, por exemplo, empresas de carro, tá, de computadores, tá, por um custo bem menor com a mão de obra bem mais barata. Então, a maior especialização dessas grandes empresas também foi a automobilística e de alta tecnologia. Meninos, só um minuto. Vai ser necessário não. O telefone aqui em casa tocou. Mercado de trabalho, né? A evolução tecnológica mundial ela aumentou muito, o poder econômico dela político também. A tecnologia de ponta ela cresceu muito e hoje ela faz parte da economia atual, que é chamada por alguns economistas como indústria 4.0 ou quarta revolução industrial. Os trabalhos operacionais e repetitivos eles são substituídos por máquinas programadas e automatizadas. As profissões elas acompanharam esse sistema produtivo também, profissionais mais qualificados. Melhorou-se os programas de software, de internet, de Big Data. Big Data é uma análise de grandes volumes de dados, tá? Com isso, a gente finaliza esse capítulo, tá bom? Vamos iniciar a correção dos primeiros exercícios lá. Vamos lá na página... Ou melhor, vou fazer o seguinte. Eu vou mandar essa correção segunda-feira para vocês em PDF e libero vocês 4 minutos mais cedo. Pode ser? Tudo bem para todo mundo? Ativa o microfone e fala aí para mim. Só vi ali sacudindo a cabeça que sim. E os demais? Sim. Então tá bom. Segunda-feira eu mando em PDF de todas da semana. Vocês façam as correções para a gente aproveitar mais tempo para o conteúdo. Semana que vem a gente começa com diversidade ambiental e economia da América Latina, tá bom? Tá, ok.
Quem não fez, faça e depois me manda foto, então. Tem até segunda-feira, que é o dia que eu vou mandar a correção, tá? Ok. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana. Tchau, tchau, meninos.